Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Faremos a leitura do versículo 27 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 3. Isso será a nossa leitura. E depois o texto da pregação serão os versículos 4 a 6 do capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Agora o texto da pregação, 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor amado e bendito, ouviremos, Senhor, agora a exposição da Tua palavra e reconhecemos, dependemos completamente do Senhor. Por isso, rogamos que o Senhor graciosamente conceda a graça, a sabedoria, a intrepidez, para que Teu servo anuncie a Tua palavra. Através da voz do ministro, possamos ouvir a voz do nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Concede, Senhor, a cada ouvinte o ouvir atento e o coração humilde para receber a Tua palavra como a verdade, para responder com obediência e fé. Concede, Senhor, a graça para dizermos o amém às Tuas palavras. Que Teu Espírito Santo use a pregação para moldar-nos à imagem do Teu Filho Jesus Cristo e que nisso tudo Tu sejas glorificado. Oramos em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, no início desse capítulo, João nos encorajou a considerar no grande amor que o Pai nos tem concedido. Mas esse meditar sobre o amor de Deus não deve levar em conta apenas o privilégio presente, de que agora nós já somos filhos de Deus. Deve contemplar também o futuro, o que seremos quando Jesus Cristo se manifestar na sua segunda vinda. A natureza específica da glória que nos aguarda como filhos de Deus não conhecemos, diz João, mas sabemos que seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Como observamos, isso se refere à pureza e à perfeição do Senhor Jesus Cristo,
Ele é puro e nós também seremos puros. E essa transformação final, gloriosa, aprendemos, acontecerá exatamente no momento em que nós contemplarmos o nosso Salvador Jesus Cristo em sua glória, em sua segunda vinda. Uma implicação prática disso para o presente, diz João, é que nós desejaremos ser parecidos com Jesus Cristo aqui e agora. E João coloca isso a partir da perspectiva de um teste para o nosso cristianismo. Ele diz, olha, se você é realmente um cristão, você nasceu de novo, você haverá de desejar se parecer com Jesus Cristo. Agora, quando nós chegamos ao capítulo 3, versículos 4 a 6, encontramos algo não a ser buscado, mas a ser evitado, a saber, o pecado. João apresenta este assunto destacando que há certas coisas que nós já sabemos. Veja o versículo de número 5. Sabeis também. Então sabemos não só o que está sendo referido nos versículos anteriores, mas também. João então destaca que há certas coisas que sabemos. E ao mencionar essas coisas que sabemos, João então nos apresenta o que podemos chamar de um resumo do Evangelho. Um resumo do Evangelho tal como ele é apresentado, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, ou como, por exemplo, em Efésios capítulo 2, e também um resumo tal como confessamos no Catecismo de Heidelberg. E crianças, vocês podem lembrar daquelas 3 palavras que resumem o nosso catecismo: miséria, salvação e gratidão. Aqui encontramos também essas 3 coisas. E é por isso então que eu vos anuncio o Evangelho da graça de Deus sob o seguinte tema: 3 coisas que sabemos. Primeira, nossa miséria. O pecado é ilegalidade. Versículo 4. Segunda, nossa salvação. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Versículo 5. E terceira, nossa gratidão. Quem permanece em Jesus não vive pecando. Versículo 6. Então vamos olhar em primeiro lugar nossa miséria. O pecado é ilegalidade, versículo de número 4, leiamos mais uma vez. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Notamos que nesses 3 versículos, o apóstolo está trazendo então novamente o tema a respeito da obra de Jesus em relação aos nossos pecados. Olhe para os versículos e procure a palavra pecado. Você vai perceber, ela aparece 2 vezes em cada um dos 3 versículos. E no versículo 4, antes de tudo, somos instruídos a respeito da natureza do pecado. O que João diz aqui faz paralelo com o que encontramos um pouco acima no capítulo 2, versículo 29. Veja aí. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Observe, tem um todo. Todo aquele. Isso significa que estamos diante de uma verdade de caráter universal. Todo aquele. Não há exceções. Agora, no versículo 4, outro aspecto dessa mesma verdade universal nos é apresentado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride
a lei. Temos aqui várias palavras que requerem a nossa atenção. A primeira dessas palavras é a palavra pecado, repetida 6 vezes nesses 3 versículos. No grego clássico, a palavra pecado é traduzida, a palavra aqui traduzida por pecado significa simplesmente errar o alvo. Talvez você já ouviu essa definição. Pecado é errar o alvo. No grego clássico, essa palavra era usada, por exemplo, para falar de um guerreiro que na batalha errou o golpe e não conseguiu acertar o seu oponente. Era usado para falar de uma pessoa que viajando errou o caminho. No entanto, no Novo Testamento, essa palavra é de natureza mais ativa. Porque, por exemplo, um guerreiro na batalha, ao errar o golpe contra o oponente, o faz sem querer, o faz acidentalmente. Mas no Novo Testamento, a palavra ganha uma natureza ativa. O erro aqui não é um erro acidental, mas um erro intencional. Então, o pecador é alguém que intencionalmente erra o alvo estabelecido por Deus. E isso pode ser mais bem entendido quando olhamos para a segunda palavra, a palavra ilegalidade. Você não vai encontrá-la diretamente em nossa tradução. Vejamos como está na nossa tradução. Se você tem a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, está escrito: todo aquele que pratica o pecado também, aí está a palavra, transgride a lei. Porque o pecado é, de novo a palavra, transgressão da lei. Agora vamos olhar a Almeida Revista e Corrigida. Está um pouco diferente. Qualquer que pratica o pecado também pratica, a palavra, iniquidade. Porque o pecado é, a palavra novamente, iniquidade. No texto grego nós temos uma palavra que indica, que tem a ideia de ilegalidade. Ou seja, a condição daquele que não cumpre a lei. Literalmente, poderíamos traduzir o versículo de número 4 da seguinte maneira: todo aquele que pratica o pecado também pratica a ilegalidade. Porque o pecado é ilegalidade. A palavra que estou traduzindo como ilegalidade, em todos os escritos do apóstolo João, só aparece aqui. E como a palavra lei não se encontra nas cartas de João, isso leva alguns estudiosos a terem certas discussões sobre o significado dessa palavra nesse texto. Mas há uma concordância entre eles. A concordância de que a palavra ilegalidade é uma rejeição voluntária e uma desobediência ativa contra o padrão moral de Deus. Isso pode abranger mais do que a lei revelada por Deus, mas certamente inclui a lei revelada por Deus. Portanto, o que João nos diz aqui é que o pecado é ilegalidade. O pecado é uma ofensa direta e intencional contra a vontade conhecida de Deus. Percebemos, então, que o pecado é uma coisa séria e perigosa. Agora é importante considerar outra palavra, o verbo praticar. Esse verbo foi usado lá no versículo 29, veja de novo, todo aquele que pratica a justiça. E aqui no versículo 4, o verbo no texto original aparece 2 vezes. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a ilegalidade. Esse verbo praticar indica que o que temos aqui é uma ação intencional
e habitual. Isso é o que temos aqui. Se trata, portanto, não de alguém que pecou, mas de alguém que vive na prática do pecado. Vive uma vida na ilegalidade. Agora, então, temos uma ideia dessas três palavras: pecado, ilegalidade, pratica. Podemos perceber as implicações do que João está dizendo aqui. Viver na prática do pecado implica numa rejeição intencional e habitual contra a vontade revelada de Deus. Isso se evidencia em uma rejeição à palavra de Deus e, consequentemente, uma rejeição a Cristo Jesus, a palavra viva de Deus, como diz o capítulo 1, versículo 1. O argumento de João é que, sendo o pecado uma rebelião intencional contra a vontade revelada de Deus, ou seja, uma ilegalidade, quem vive na prática do pecado evidencia que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não sabe nada sobre a graça de Deus. Dessa forma, João está argumentando contra os falsos mestres, cuja doutrina e a vida se mostrava indiferente ao pecado. Os falsos mestres, a quem João aqui rebate, eles acreditavam que alguém poderia se envolver em todo e qualquer tipo de atividade pecaminosa e ainda assim estar em comunhão com Deus. Bom, hoje não é diferente. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, há muitos pastores, líderes religiosos, que dizem ser servos de Jesus Cristo, mas que vivem de acordo com a sua própria vontade. Quando você vai conversar com essas pessoas, você descobre que elas têm uma opinião própria sobre o que é pecado e o que não é pecado. No caso de alguns líderes, é pecado quando outras pessoas fazem, não quando eles fazem. Então, temos uma multidão de cristãos em nosso país. Converse com essas pessoas e você vai descobrir o que elas querem. Elas querem que Jesus lhes ajude, que Jesus resolva seus problemas, que Jesus lhes conceda bênçãos materiais. E até elas querem que Jesus lhes salve do inferno. Mas eis o que elas não querem: que Jesus seja o Senhor de suas vidas. Não querem se submeter à vontade revelada de Deus. Elas diminuem a gravidade de seus pecados. Elas relativizam, elas justificam e elas dão novos significados ao pecado. Elas ignoram a verdade não só a respeito de Jesus Cristo, mas a respeito de si mesmas e a respeito da natureza terrível do pecado. Parece que o pecado é uma coisa leve, uma pequena fraqueza. Então, aqui está, diz João, a primeira coisa que nós sabemos. Sabemos que o pecado é ilegalidade. Que o pecado é rebelião intencional contra a vontade revelada de Deus. Portanto, não é possível para um cristão viver na prática do pecado e ainda assim imaginar que tudo está bem. O que estamos vendo sobre a natureza do pecado deixa claro: quem vive na prática do pecado é rebelde contra a vontade de Deus. É inimigo, diz a Bíblia, de Deus. Portanto, uma pessoa não pode ser filho de Deus
e ao mesmo tempo agir como filho do diabo. João está dizendo, viver no pecado é incongruente com a fé cristã. Não combina, não se encaixa. Quem vive na prática do pecado não é um filho de Deus. De quem é, então? Veja o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, João está mostrando a inconsistência entre pronunciar que é um cristão e viver como um filho do diabo. Isso é a miséria. O pecado é ilegalidade. Agora devemos considerar o versículo 5. A nossa salvação. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Vamos ler o versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, no versículo 5, João desvia a sua atenção dos que praticam pecados para aquele que nos salva dos nossos pecados. E ao fazê-lo, João oferece uma razão adicional para os filhos de Deus se esforçarem para evitar o pecado. A razão para nos esforçarmos para evitar o pecado tem dois aspectos: a obra de Jesus a nosso favor e a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, ele menciona a obra de Jesus Cristo a nosso favor. Veja de novo o versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Observe, João não diz que Jesus Cristo nasceu, apesar disso ser verdade. Mas ele usa uma outra palavra. Ele diz que Jesus se manifestou. Isso é para indicar que o Senhor Jesus Cristo não começa a sua existência quando assume natureza humana. É para falar da pré-existência do Filho de Deus. Ele é, mas ele se manifestou como homem. É importante notar que João usa esta palavra, esse verbo, manifestou, para referir-se tanto à encarnação de Cristo, por exemplo, aqui no capítulo 3, versículo 5, e também no capítulo 1, versículo 2, onde diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, pré-existência, e nos foi manifestada, apareceu, revelou-se. Mas essa palavra, não só usada para falar da encarnação de Jesus Cristo, mas também ela é usada aqui para referir-se à segunda vinda de Jesus Cristo. Veja o capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança nele, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja o verbo manifestar. Agora olhe para o capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a palavra é usada para falar da primeira vinda de Jesus Cristo e também a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Isso quer dizer que a revelação de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, para lidar com o pecado humano, estende-se de uma ponta a outra. Se estende da pré-existência de Cristo até a sua exaltação em glória, isto é, a sua manifestação. Aqui, no versículo 5, manifestou-se, refere-se à encarnação de Cristo,
e, consequentemente, a sua vida, a sua morte, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Ele se fez homem. Para quê? Qual é a resposta? O propósito da manifestação é indicado para tirar os pecados. Então, Jesus assumiu natureza humana para tirar os pecados. Observe que João aqui usa o plural, pecados. E então, quando pensamos nisso, à luz do que acabamos de ouvir no versículo 4, concluímos. Nós vivíamos na prática do pecado, cometendo muitos pecados. Então éramos, por natureza, inimigos de Deus. Cada um dos nossos pecados, uma expressão de nossa rebelião contra a vontade revelada de Deus. É por isso que a Escritura diz que o homem sem Cristo é um filho da desobediência. E, em nossa rebeldia, como acabamos de ouvir, éramos filhos do diabo. Mas aqui está a graça de Deus. O que aconteceu? Deus nos deu o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo se manifestou. Ele apareceu como homem para remover os nossos pecados. Aqui está essa expressão, para tirar, arrancar, levar embora os nossos pecados. Isso aponta para a natureza expiatória do sacrifício de Jesus Cristo. Isso quer dizer, se você é um filho ou uma filha de Deus, Cristo removeu os seus pecados. Você foi completamente perdoado. Você não está mais endividado. Você não é mais um inimigo de Deus, em rebelião contra a vontade de Deus. Portanto, nos diz João, se assim é, você não pode mais viver pecando. Agora, em segundo lugar, João fala não só sobre a obra de Jesus, mas fala sobre a pessoa de Jesus. Veja o final do versículo 5. E nele não existe pecado. João está declarando enfaticamente a impecabilidade de Cristo. Nele não existe pecado. Essa declaração de João é mais do que o fato de que Jesus nunca pecou. Significa que Jesus não possui uma natureza pecaminosa. Além disso, é importante observar o verbo aqui está no presente. Nele não existe pecado. João está dizendo que a impecabilidade é uma parte da eterna natureza de Cristo. Inclui o passado, o presente e o futuro. Isso tem sido afirmado em versículos anteriores. Veja o capítulo 2, versículo 1. João se referiu a Jesus como o justo. Capítulo 2, versículo 29. João disse de novo, ele é justo. 1 João 3, 3. João disse, ele é puro. Então, temos aqui este encorajamento para a vida santa. A vida santa é requerida não somente por causa do que Jesus Cristo fez por nós, removeu os nossos pecados, mas por causa de quem Jesus Cristo é para nós. Ele nunca pecou. Ele é puro. Então ele aparece aqui como exemplo também a ser seguido. Um padrão perfeito que deve ser imitado. O Filho de Deus, a quem todos os filhos de Deus devem se parecer. Então, essas palavras estão indicando uma ruptura definitiva. Quando nós conhecemos a Cristo, quando a obra da graça operou em nosso coração, o que houve? Nascemos de novo.
Deixamos de ser filhos do diabo para nos tornarmos, por adoção, filhos de Deus. Deixamos de estar debaixo do domínio do pecado, que é ilegalidade, rebelião contra a vontade de Deus, para agora estarmos em sujeição à vontade de Deus. Nascemos de novo, somos filhos de Deus. E João diz, agora então, queremos ser puros como o nosso Salvador. Isto é a salvação. Ela muda a pessoa. Ela transforma o coração, os desejos, a intenção. Agora, qual é a consequência desta salvação aqui anunciada? Isso nos leva ao último ponto. Gratidão. Quem permanece em Jesus não vive pecando. Veja o versículo de número 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O versículo 6 é, então, meus irmãos, uma conclusão natural do que foi dito dos versículos 4 e 5. Tendo em vista que o pecado é rebelião intencional contra Deus, tendo em vista que Cristo veio tirar, remover os nossos pecados, tendo em vista que não há pecado algum em Cristo, tendo em vista que o crente deve modelar a sua vida segundo Cristo, é, obviamente, verdade que aquele que permanece em Jesus Cristo não viverá na prática do pecado. É isso que está ensinando aqui. Não viverá na prática do pecado. Agora, então, note que João aqui está no versículo final distinguindo entre dois grupos de pessoas. Veja de novo. Primeiro grupo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Os salvos. Os que permanecem em Cristo. Segundo grupo. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. De novo. Nos dois casos. Primeiro grupo. Todo aquele. Segundo grupo. Todo aquele. Estamos diante de uma verdade universal. Não há exceções. Não é possível encontrar alguém que permanece em Cristo e vive pecando. Vive na prática do pecado, dominado pelo pecado. E não é possível, então, encontrar alguém que vive pecando e verdadeiramente conheça a Cristo e o tenha visto. Então vamos separar essas duas coisas. Em primeiro lugar, João fala que dos que permanecem em Cristo Jesus, todo aquele que permanece nele não vive pecando. O que João está apresentando aqui é uma impossibilidade. Você sabe? Uma coisa impossível. Uma impossibilidade absoluta. A saber, permanecer em Cristo e, ao mesmo tempo, viver na prática do pecado. Então, quando nós nos deparamos com isso, é um pouco assustador. Isso leva a perguntas. O que João está propondo aqui? Será que João está sugerindo que um crente nunca comete nenhum pecado? Não. Porque se você está acompanhando essa série de pregações, nós já passamos pelo capítulo 1, e no final daquele capítulo, João disse, olha, quem disser que não tem pecado algum é mentiroso. Pecamos ainda. E no início do capítulo 2, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então é óbvio que o crente ainda comete pecado. Então João não está sugerindo aqui que os filhos de Deus sejam perfeitos e que eles nunca cometerão pecados.
devemos aqui observar o verbo. O verbo diz que os filhos de Deus, aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Esse verbo está no presente e representa aqui uma ação linear e contínua. Então estamos falando não de alguém que caiu em pecado, se arrependeu, buscou a graça de Cristo, então caiu e buscou a graça de Cristo, mas estamos falando em alguém que vive na prática do pecado, ação linear e contínua, uma vida dominada, caracterizada pelo pecado. Então João está dizendo que o crente é alguém na vida de quem ocorreu uma ruptura decisiva com o pecado. Os nossos pecados, diz ele, foram removidos. Nós nascemos de novo. Então, a conclusão, não é possível mais a essa pessoa transformada pela graça de Deus viver numa ação linear e contínua no pecado. Houve uma quebra, uma ruptura. Então, ele diz, isso é verdade para quem? Quem é que rompeu com o pecado? Quem foi livre do domínio do pecado? Ele se refere a essas pessoas como aqueles que permanecem em Cristo. Permanecer em Cristo aqui é explicado na segunda linha. Quando diz que aquele que vive pecando, poderíamos dizer, não permanece em Cristo, ou seja, não o viu nem o conheceu. Daí se depreende que permanecer em Cristo corresponde a ver e a conhecer a Jesus Cristo. Então, ver a Jesus aqui, implica em uma visão espiritual. Significa que essa pessoa tem um relacionamento pessoal e salvador com Jesus Cristo. Ela abraça Cristo, a sua obra redentora, e conhece quem é Jesus Cristo, e crê em Jesus Cristo, e permanece em Jesus Cristo pela fé. Conhecê-lo é entrar, então, nesse relacionamento pessoal com ele. Então, não se trata apenas de um consentimento intelectual. Não significa dizer, eu sei que Jesus é Salvador. É você poder dizer com todo o peso que isso significa, eu sei que Jesus é o meu Salvador. Eu o conheço pessoalmente. Ele perdoou os meus pecados. Ele me livrou do domínio do pecado. É a propiciação de quem Cristo é, do que ele fez por você. O verbo aqui usado para indicar esse conhecimento, quando diz conhecê-lo, indica um conhecimento que não é obtido naturalmente. É um conhecimento que vem de Deus para você. O que João quer mostrar, então, é que uma vida de pecado não é consistente, adequada com a nossa vida em Cristo Jesus. Tendo em vista o que Cristo fez por nós, tendo em vista quem é Jesus para nós, não devemos aceitar o pecado em nossas vidas como uma coisa normal. Então, o que é? Como o pecado deve ser para alguém salvo? Deve ser a exceção, não a regra. Então, certamente ainda podemos cair em pecado. Eu sei disso. Vocês sabem disso. Podemos. Mas o que não podemos, o que não é consistente com a nossa fé, é viver na prática do pecado. Agora, observe a parte final do versículo 6.
todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O apóstolo afirma com clareza que aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que vivem debaixo do domínio do pecado, não viram a Cristo e não conhecem a Cristo. Em outras palavras, quem vive na prática do pecado não tem um relacionamento salvífico com Cristo. Desde que Cristo veio para salvar-nos dos nossos pecados, a pessoa que pratica o pecado pratica a ilegalidade. Vive uma vida caracterizada por rebelião contra a vontade de Deus, contra a sua palavra. Expressa em suas ações o seguinte pensamento: farei as coisas do meu jeito. Essa pessoa, pelo seu modo de vida, pelos frutos de sua vida, pelo seu viver no pecado de João, demonstra, revela, não conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador de fato. Então, eis o que nos aparece aqui. Se alguém confessa ser filho do céu e vive como filho do inferno, o seu cristianismo é uma farsa, é uma mentira. Veja o capítulo 2, versículo de número 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja, quando João está dizendo essas palavras pesadas, duras, difíceis, ele não está pensando aqui no contexto da carta em pessoas que estavam vivendo em Roma, amigos do imperador, vivendo em seus pecados imorais. João está falando a respeito de pessoas que se diziam cristãs. Está falando a respeito de pastores, professores, mestres, presbíteros, bispos, apóstolos. Pessoas que dizem que estão prontas para ensinar a palavra de Deus, que são cristãs, mas que ao mesmo tempo, quando colocadas debaixo do teste aqui enunciado, o teste moral, a prática da justiça, são colocadas na balança de Deus. E o resultado é, não conhecem a Cristo. Basta olhar para Mateus capítulo 7 e encontrar essa verdade estampada no dia final. Quando Jesus diz, naquele dia, muitas pessoas vão chegar e dizer, Senhor, eu realizei milagres, eu anunciei tua palavra, eu fiz aquilo, isso ou aquilo. E então Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Cristo não os conhece, e eles não conhecem a Cristo. Então, meus irmãos, aqui está um peso que chega sobre as nossas consciências. Uma pessoa pode ser membro de uma igreja, pode até ser membro de uma igreja reformada, pode participar dos cultos, das atividades da igreja, pode ser um pastor, pode cantar músicas evangélicas, pode conhecer coisas da Bíblia, pode se vestir de um determinado modo que pareça cristão, pode ter um linguajar cristão. Mas se tal pessoa vive na prática do pecado,
Aqui está o veredito do Evangelho. Esta pessoa não conhece a Cristo e não é conhecida por Ele. Agora, por outro lado, o Filho de Deus é alguém que experimentou esta ruptura decisiva em relação ao pecado. O pecado não controla mais a vida dos filhos de Deus. Então, podemos nessa manhã examinar o nosso próprio coração, ouvindo essas coisas, colocando a nossa própria vida na balança de Deus. Você pode realmente dizer que seu coração está afastado do pecado? Havia pecados que você amava antes de conhecer a Cristo? Você os odeia? Você os abomina? Eles lhes causam tristeza? Você deixou a prática intencional de pecados conhecidos? E talvez a pergunta mais importante e mais reveladora seja: o pecado incomoda você? O pecado lhe causa tristeza? O pecado lhe aborrece? Aqui está, meus amados irmãos, uma evidência que aponta para o fato de sermos filhos de Deus ou não. Uma evidência que aponta para o fato de permanecermos em Cristo ou não. Olhe para o capítulo 2, versículo 1. O que acontece na vida de alguém salvo pela graça de Deus? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O Filho de Deus é alguém que não quer pecar. Mas temos a segunda parte do versículo. Porque ainda não somos perfeitos. Então João diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus irmãos, podemos dizer que o que acabamos de ouvir nessa exposição desses 3 versículos, aparecerá de forma evidente em nossa vida, através de uma coisa muito simples, que Jesus Cristo nos ensinou. Quando os discípulos disseram: Senhor, como é que nós podemos orar? Jesus lhes ensinou a orar. E entre as coisas que Jesus ensinou, ele disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E quer dizer que assim como eu oro diariamente pelo pão, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e também devorar todos os dias, perdoa-nos as nossas dívidas. Você é essa pessoa que está lutando contra o pecado, que está buscando a pureza em Cristo? Glória a Deus por isso. Porque se você é essa pessoa, você é um filho de Deus. Mas não saia daqui dizendo: acabou tudo, eu não sou perfeito. De fato não é, ninguém é. Mas você pode ser alguém que recorre a essa fonte constante de perdão. O Evangelho anuncia você. Ontem houve perdão para você. Hoje há perdão para você. E até que Cristo se manifeste em glória nos céus, amanhã continuará havendo perdão para você. Até que aquilo para o qual você está sendo preparado chegue à sua conclusão. Até que você deixe de ser um filho imperfeito de Deus, para olhar no grande dia, na face perfeita e pura de Jesus Cristo, e ser transformado imediatamente num filho puro e perfeito de Deus. Você crê nisso? Você espera por isso? Você anseia por isso? Você ama esse Salvador mais do que tudo? Então, existem fortes evidências de que você é um filho de Deus. Amém.
Amém.